mais um Shabat na presença de Deus. Glórias a Deus, mais esta oportunidade de estarmos ouvindo, estudando a palavra de Deus e estamos fazendo umas mudanças aqui. Nós vamos entrar numa fase agora em que nós vamos estudar as diferenças da Bíblia cristã com a Peshitta, tá? Aqui nós vamos tratar sobre Paulo, né? Aliás, Paulo está tratando sobre o homem da iniquidade. Quem será esse homem da iniquidade, né? Será que estava falando de quem? De um terrorista? Será que estava falando de um homem vil que aparece aí na televisão, aí no Plim Plim? Aparece aí a cara dele como mal? Será que é esse homem? Ou será que o homem da iniquidade é aquele que as pessoas vão lá pedir a bênção dele e colocar a cabeça debaixo da mão para ser abençoado? Nós precisamos de entender isso. Muito bem. Veja que Paulo diz aqui: irmãos, ele escreveu para Tessalônica, a igreja, né? Para a sinagoga, para a eclésia, é uma palavra grega, né? Seria para kahal. Não tinha eclésia, não tinha igreja. Esse modelo de igreja que nós conhecemos não existiu no primeiro século, nem no segundo, tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Muito bem. Aí diz aqui, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha, então Paulo disse: ninguém vos demovais da vossa fé. Cristo não vai voltar antes de primeiro acontecer uma coisa. Estamos falando no primeiro século. E ele está dizendo: Cristo não vai voltar antes que aconteça uma coisa. Que coisa é essa? Vamos lá ver. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem será o homem da iniquidade? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ok? Muito bem. Shabbat Shalom, Marali, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. A vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com Ele, pedimos a vós, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós. Como se o dia do Senhor já estivesse perto, né? Ninguém, né, nem uma profetisa aí, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, Yeshua não vai voltar, sem que primeiro venha a primeira apostasia e seja revelado o homem contrário à Torá. Aqui já começa a clarear e clarear bem. Essa é a Bíblia do celular. Eu tenho aqui a do Tzadok Ben-Deder. Ela está diferente. Ela está bem parecida com a cristã. Só que a diferença é que ele explica. E eu vou explicar daqui a pouco como funciona. E aí você vai entender. Mas aqui eu prefiro essa versão. Porque essa versão ele já colocou direto. Porque lá na Bíblia do Tzadok, ele diz o quê? Ele fala o seguinte: olha, o
o homem da iniquidade, por exemplo. Olha, o que é iniquidade? Iníquo é aquele que não guarda a palavra de Deus, aquele que não cumpre a Torá. Então, quando você falava iníquo há 2000 anos atrás, a pessoa já sabia. Iníquo é aquele que não guarda a Torá. Hoje não, o iníquo ele tem que, né, tem que ser muito mal. Tem que ser muito mal. Para alguém achar que a pessoa é iníquo. Você assim, não, mas ele tem muita qualidade, ele é bonzinho. Ah, coitadinho. Né? Ele roubou porque ele queria comprar um tênis novo. Coitado. Aí diz que não é iníquo. Então, a iniquidade, a Bíblia não está falando de coisinha. A iniquidade é não cumprir a Torá. E isso é muito sério na Bíblia. Porque se a pessoa entendesse isso, ela ia ver que ela quando ela diz que a lei de Deus foi abolida, ela está se condenando. Ela está sendo um homem contrário ou uma mulher contrária à Torá. E aqui Paulo estava dizendo que, olha, Yeshua não vai voltar, por quê? Mas a Bíblia fala que Yeshua morreu para unir o gentil com o judeu crente no Messias. E aquilo que Deus une, não separe o Papa, ou não separe o homem. O judeu que Cristo uniu ao gentil, não separe o homem, não separe o Papa, não separe o pastor. Pastor, você não pode separar. O que Deus uniu não separe o homem. Esse divórcio é um divórcio, todo divórcio é ruim. Mas esse eu acho que é pior ainda, porque é um divórcio contra Deus. Ok? Então, ele está dizendo aqui, olha, sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem contrário a Torá. O filho da perdição, o adversário, que é exaltado sobre tudo e se chama de Deus e é objeto de adoração. Olha que interessante isso aqui também, eu nem tinha reparado isso antes. Lembra na Bíblia cristã, fala que ele é contra tudo que é objeto de adoração. Nós falamos, objeto de adoração, as festas, tudo bem, não é um objeto, mas é uma forma de adoração a Torá. Ok? Mas também que é objeto, então, tzitzit, talit, tudo isso foi proibido na época. E aí ele fala, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas ainda quando estava com vocês, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da ira contra a Torá, olha só como já mudou o texto. O mistério da ira, como que está lá na Bíblia cristã? Peraí. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o homem, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Que o mistério aqui é o mistério da ira contra a Torá. E é uma ira. Por que mataram tantas pessoas só porque guardavam a Torá? Até hoje, você fala de Torá, eles falam, estão judaizando. Quem fala? Os romanizados. Eles estão romanizados e acham ruim que nós judaizamos. Ora, Yeshua é da tribo de Judá, então eu tenho que judaizar sim. Não para o lado dos dogmas, não para o lado da Kabbalah, se bem que Kabbalah é mal interpretado também. Kabbalah quer dizer revelação. Uma revelação bíblica é uma Kabbalah. Mas aí tem aqueles uma profundidade maior, aí tem um caso que já vi até esoterismo, aí não, isso aí sai fora. Mas o judaizar que eles falam, que eles nos acusam, é guardar Shabat, guardar festa e crer nos mandamentos. Então vamos judaizar. Vamos judaizar. Por quê? Porque se eu estou judaizando, eu não estou debaixo desse mistério da ira contra a Torá. É um mistério. A ira contra a Torá. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado, o inimigo da Torá vai ser revelado. Como será? O inimigo da Torá vai ser revelado. Quem é inimigo da Torá?
Todo mundo que diz que a Torá foi abolida, que os mandamentos foram abolidos, inimigos da Torá. Mas um dia vai ser revelado todos os inimigos da Torá. Aqui está falando o inimigo, está falando do mestre, né? Daquele que diz, ei, eu disse, então faz o que eu digo. E o que vai acontecer com o inimigo da Torá? A quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca. Como que Yeshua vai matar com o sopro da sua boca? Esse sopro aqui, na verdade, é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A palavra de Deus é Espírito. Deus é Espírito. Veja só, vai ser revelado o inimigo da Torá. Quando o inimigo da Torá for revelado, o Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a palavra santa de Deus, vai aniquilar. O inimigo, pela leitura que eu estou fazendo aqui, que eu entendo, o inimigo vai ser condenado pela... Como que uma pessoa é condenada num júri? Muitas vezes. Ela está lá e às vezes ela é absolvida porque não tem testemunha. E às vezes sabe que ela fez, mas não tem testemunha. Agora, quando ela está lá e chega as testemunhas, pela palavra da testemunha, ela é condenada. A palavra da testemunha mostra que ela agiu fora da lei. O Espírito, a Ruach HaKodesh, na Peshita vai falar a Ruach HaKodesh no feminino. No hebraico é o Ruach HaKodesh masculino, não importa, tá? Mas o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele é a palavra de Deus. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E como que a gente se convence do pecado, do que é errado, do que é pecado, do que é certo, do que é errado? Pela palavra de Deus. Olha, está escrito assim, eu estou errado. Então, a palavra da verdade, olha, a Torá foi abolida. Aí vem o Espírito, a voz do Espírito. Poderia dizer, a lei jamais será abolida. Vai aniquilar o inimigo da Torá. E isso é muito, muito sério. Isso é muito sério. Há muita gente na igreja dizendo que a lei de Deus foi abolida. Muita gente sendo contrária à Torá, contrária à lei de Deus, contrária aos mandamentos. Isso é o mistério o mistério de ser contra a Torá. É o mistério da rejeição da Torá. O mistério da iniquidade é, na verdade, ele é, na verdade, né, o homem da iniquidade é aquele grande homem, aquele líder que colocou na cabeça do povo que a lei foi abolida. Ele tirou os sábados das pessoas, ele tirou o Shabat, ele tirou as festas bíblicas, ele disse que os mandamentos foram abolidos. E toda a Bíblia, se você pegar pela Peshita, você vai ver em toda a Bíblia que a falta da guarda da lei vai ser um grande problema para as pessoas. A Bíblia não fala em conversão. A Peshita, ela fala em techuvá. Yeshua fala que aquele que não fizer techuvá vai morrer como aqueles homens que em Siloé, que o tanque caiu sobre, na construção do tanque em Siloé, que caiu sobre eles. Yeshua disse que quem não fizer techuvá, retorno, vai morrer como Herodes matou várias pessoas, misturando o sangue delas com o sangue de animais no templo pagão. Techuvá. O que é techuvá? É voltar para a Torá. Todo mundo que saiu da Torá precisa de fazer techuvá. E a Bíblia diz muito claramente, quem não fizer techuvá não tem salvação. Isso é muito, muito complicado. Se o Eterno permitir, na semana que vem,
eu devo trazer mais um estudo para você. Mas vou procurar algo bem interessante, tá? Hoje, bateu na minha cabeça hoje de fazer essas mudanças, tá? E eu quero trazer algumas coisas da, 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 da Peshita, eu quero trazer e comparar para você ver como está diferente e como são muitas vezes mais claras as palavras e dar um entendimento melhor para quem que tem o coração firmado mesmo, com vontade de buscar o Senhor. Amém? Eu agradeço a sua participação, que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno te guarde, e até a próxima semana, se o Eterno assim nos permitir. Até mais.